Pessoal, olá turma, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, na hora que você for ver essa aula, que veja, em qualquer horário, beleza? Vamos lá, nós vamos continuar com as propriedades coligativas. Lembre-se, na aula passada, que nós estudamos tonoscopia, ou seja, o estudo da variação da pressão de vapor quando a gente adiciona algum soluto não volátil a um solvente puro. A gente sabe que altera. Lembrando, tonoscopia, né? Que é o estudo da variação da pressão de vapor. Ou seja, o solvente que tem menor temperatura de ebulição, aquele exemplo característico que nós demos, da acetona, do álcool e da água. Qual que evapora primeiro? Quem evapora primeiro é a acetona, não é verdade? Então, olha bem, se a acetona evapora primeiro porque ela tem a maior pressão de vapor, por isso que ela vence a barreira da superfície do líquido e vai para a fase vapor, beleza? Enquanto que a água ela tem uma menor pressão de vapor, menor do que a acetona, por isso que ela demora mais para poder evaporar. Ou seja, se você deixar os 3 frascos, lembrem, de acetona, de álcool e de água, depois de um certo tempo, a gente vai ver que o da acetona está muito mais baixo do que a da água e do álcool, quer dizer que ele tem maior pressão de vapor. Quem tem maior pressão de vapor tem a menor temperatura de ebulição, beleza? Agora nós temos que pensar bem na temperatura de ebulição. Pense o seguinte, quando você está fervendo a água está lá assim, blá, 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 está ebulindo, não é verdade? Quando você joga alguma coisa dentro desse sistema em ebulição, ele para automaticamente de ebulir. Ou seja, se você jogar uma colher de sal, ele vai parar de ebulir, mas ele vai retornar e entrar em ebulição de novo. Quer dizer que na temperatura maior do que aquela antes de você jogar. Essa propriedade é ebulioscopia, que é a variação da temperatura de ebulição quando a gente adiciona um soluto não volátil, sal, açúcar ou qualquer outra coisa lá dentro, ok? Continuando. A propriedade, esse é o efeito coligativo, né? Ou seja, qualquer partícula que você adicione num solvente puro, ele altera todas as propriedades lá, como temperatura de ebulição, como pressão de vapor, como até temperatura de congelamento ou de congelação. Ou seja, a água ela congela a 0 graus, mas se você pôr um pouquinho de sal na água, ela vai congelar a temperatura menor do que 0, beleza? Então, é um efeito coligativo, é da propriedade coligativa. Então, vamos ver aqui, olha que interessante este desenho. Esse desenho está interessante, olha bem, dá uma olhada. Aqui eu tenho solvente puro. Tá vendo? As partículas são todas as mesmas. Olha quantas partículas, quanto vapor de solvente nós temos. Aqui é uma solução que a gente colocou um pouco de sal. Esse aqui é o sal, por exemplo. Tá vendo isso aqui, olha? Esse aqui é o soluto que não evapora, ele fica aqui. Mas ele interfere na saída do solvente, ou seja, aqui nós tínhamos 5 vapores saindo, aqui nós temos só 3. E se nós aumentarmos essa concentração de soluto aqui, olha, agora aqui nesse exemplo aqui tem quanto? 4 solutos. Um exemplo, né? Você coloca mais partículas. Olha o que acontece, sai uma só. Ou seja, quando você aumenta a concentração de partículas, aqui não tinha nenhuma, evaporava isso. Aqui tinha 3, evaporava isso. Aqui tinha 4, evaporou pouco. Quando você aumenta a concentração de partículas, o que acontece com a pressão de vapor? Ela diminui, ou seja,
O aumento de partículas diminui a pressão de vapor. A diminuição de partículas aumenta a pressão de vapor. Muito importante que você saiba isto. Vamos ver esses exemplos aqui. O que a gente precisa, né? O que nós precisamos para poder entendermos isso aqui? Olha que exemplo interessante que nós temos aí. Você precisa saber o tipo de soluto. Eu vou pegar dois aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Opa, vamos pegar a caneta, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, que é o Fe, perdão, vou apagar aqui, melhorar aqui, né? Melhorar aqui. Vamos melhorar aqui. Vou pegar esse exemplo aqui, olha. Opa, vamos pegar esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, olha. Esse cara aqui. Vamos pegar o ferro SeCl3. O que a gente faz? A gente sempre separa o primeiro do restante. Opa, não liga não, caiu um caderno aqui. O primeiro do restante. Esse primeiro do restante, quantos primeiros nós temos? Quantas partículas nós temos nesse primeiro? Só uma, que é o ferro. Então, uma partícula aqui. Quantos nós temos de cloro? 3. Então, eu tenho uma partícula de ferro e tenho 3 partículas de Cl, que é de cloro. Beleza? Então, na realidade, eu tenho quantas partículas? 4 partículas. Olha que interessante. Não importa o tipo de soluto, e sim o número de partículas. Vou pegar esse outro aqui, olha, Al2SO4, 3. Você sempre separa o primeiro dos outros. Quantas partículas nós temos no primeiro? 2 partículas de alumínio. Isso aqui é uma partícula só quando tem parênteses, está vendo? SO4. Quantas partículas nós temos? 3 partículas de SO4. Então, nós temos um total de quanto? 5 partículas. Então, olha bem. Se eu adicionar essa substância, uma concentração dessa substância em um solvente, vai alterar porque eu tenho 4 partículas. Mas se eu pegar uma solução que tenha, por exemplo, 0,1 molar disto daqui e jogar lá. Então, na realidade, eu terei quantas partículas? 4 vezes 0,1. Então, eu terei 0,4 molar de partículas. Olha que legal. E aqui, se eu pegar uma solução 0,1 molar dessa daqui, eu terei o quê? 5 vezes 0,1, que daria 0,5 de partículas. Olha que interessante. Essa solução tem mais partículas do que essa. Então, essa daqui, ela vai alterar mais a pressão de vapor, ou seja, ela vai diminuir mais a pressão de vapor porque tem mais partículas e vai aumentar mais a temperatura de ebulição, ok? Muito bem, a mesma coisa, NaNO3, a gente divide o primeiro, sempre o restante é um só, tá ok? Então eu tenho 1 de Na e tenho 1 de NO3. Então, eu terei 2 partículas aqui, beleza? E essas partículas, quando eu multiplico o número de partículas, vezes a concentração, eu sei qual que é a concentração de quem, gente? De partículas. Olha que interessante. Todas que forem ose, glicose, frutose, sacarose, todas essas soluções só tem uma partícula, que é o caso dessas substâncias aqui.
Ou seja, ela só vai ter uma molécula e terá uma partícula somente. Uma partícula somente. Então, muito importante, né? Nós avaliarmos isso. Se é importante nós avaliarmos isso, eu gostaria de verificar o seguinte. Olha que interessante, turma. Olha que interessante. Olha este exercício aqui. Esse exercício é interessante. Eu tenho 0,2 mol de MgSO4. Tenho 0,1 disso daqui. Tenho 0,1 disso daqui. A gente sempre separa, não é? A gente sempre separa. Então aqui eu vou ter duas partículas, aqui a gente separa. Aqui a gente vai ter duas mais uma. Aqui vai ter quantos? 3. Aqui a gente separa, lembra? A gente vai ter 2 mais 3 aqui. Então será quanto? 5. Aqui também a gente separa. A gente 1 e 1, então terão 2. Aqui é 2, né? Mais 1, que é igual a 3. Beleza? Então olha bem. Então aqui eu tenho duas partículas, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 2. A molaridade aqui é 0,2. Então 2 vezes 0,2 eu vou ter 0,4 de partículas. Ou seja, esse 0,4 nada mais é do que as duas partículas vezes quem? Vezes 0,2 aqui. Beleza? Aqui eu vou ter 3 vezes 3. 3 vezes o 0,1. Então eu vou ter 0,3 de partículas. Aqui eu vou ter 5 vezes 0,1. Então eu vou ter 0,5 mol de partículas. Aqui eu vou ter 2 vezes 0,1. Então aqui eu vou ter 0,2. Qual frasco que tem maior quantidade de partículas? Não é o 3? Olha, qual solução apresenta o maior número de partículas? A solução que apresenta maior número de partículas é essa daqui, ó, que deu 0,5. Beleza? Então, qual solução possui a maior pressão de vapor? Bem, se eu sei que a solução 3 ela tem maior número de partículas, eu tenho que é maior número de partículas, e eu tenho a solução que tem menor número de partículas, a solução 4. Ela tem o que, turma? Menor número de partículas. Então, nós respondemos o quê? A questão A aqui, beleza? Agora, qual solução possui a maior e a menor pressão de vapor? Olha que interessante. Quanto maior o número de partículas, menor a pressão de vapor. Eles são inversamente proporcionais. Então, quem tem maior pressão de vapor é a solução 4, porque ela tem menor número de partículas. Porque ela tem menor número de partículas. Beleza? Então, enquanto aquela que tem, essa tem a, vamos lá, voltando, a maior pressão de vapor é que tem menor. Aquela que tem a menor pressão de vapor seria quem? A solução o quê? 3. E ela implica que tem o maior número de partículas. Beleza? Olha que interessante. Se foi isso, já descobrimos aqui a letra. Que letra que é essa aqui, turma? Essa letra. Agora, qual solução apresenta maior temperatura de ebulição? Vamos fazer aqui. Maior temperatura de ebulição é aquela solução que tem maior número de partículas. Porque ela vai, quanto mais sal você põe na água, maior é a temperatura que vai ebulir depois. Portanto, quem tem maior temperatura de ebulição é que solução, gente? Aquela que tem maior número de partículas, que é a solução que a gente fala de solução 3. Beleza? Continuando, voltando lá então, nós temos então que a ebulioscopia, né?
ela consiste no aumento da temperatura de ebulição do solvente quando adiciona-se o quê? Soluto. Quanto mais soluto você adicionar, maior será a temperatura de ebulição. Quando que por exemplo, a pressão máxima de vapor, ela se iguala à pressão atmosférica. Só quando aqui é a pressão atmosférica que está agindo no líquido, e aqui é a pressão de vapor. Quando esses dois se igualam, a minha solução entra em ebulição. Então, ebulição somente na pressão atmosférica, que é igualzinha à pressão de vapor. Quem atingir mais rápido a pressão atmosférica terá a menor temperatura de ebulição. Então, olha que interessante. Maior concentração. Quanto mais açúcar você jogar aqui, maior será essa temperatura. Beleza? Maior concentração indica maior ponto de ebulição e menor pressão máxima de vapor, que a gente chama de pressão de vapor. Quer dizer, quanto mais eu jogo açúcar aqui, menor será a pressão de vapor dessa solução. Então, maior será a temperatura de ebulição. Um resumo. Olha que interessante. Concentração de partículas. Quando você aumenta a concentração de partículas, o que acontece com a pressão de vapor? Diminui, que é o fenômeno chamado de tonoscopia. Quanto você aumenta o número de partículas, você aumenta a temperatura de ebulição, que é chamada de ebulioscopia. Um abraço. Terminou. Bons exercícios.